Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo, os filhos são livres, mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda, pegue então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Abre-se diante dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e ao íntimo do nosso coração a profecia de Ezequiel. E ela se abre como se abrem as profecias do Antigo Testamento. A palavra do Senhor foi dirigida a Ezequiel, filho do sacerdote Buzi. Esta, como já refletimos em outra ocasião, é a fórmula, isto é, o modo com o qual a Escritura quer dar a conhecer que o homem que está sendo apresentado e será chamado profeta falará não por si mesmo, mas fala daquilo que escutou. Esta é a diferença do falso para o verdadeiro profeta. O falso profeta, a falsa profetisa, vomita coisas, diz das suas impressões e talvez até daquilo que não é capaz de conter dentro de si. Às vezes nós nos julgamos profetas, não é? Sobre a vida dos nossos filhos, das pessoas com quem nós nos casamos, sobre a vida de quem está na igreja, sobre o Papa. Nesses tempos de redes sociais, todos nós somos versados em direito administrativo, tributário, entendemos de cláusulas, de causas e assim condenamos e cancelamos. Mas o profeta não é um sincericida, como nós às vezes somos. Alguém que diz o tempo todo verdades que não consegue conter dentro de si é um sincericida. Uma pessoa que ofende naquilo que diz. E não raro por não dar conta das coisas que tem dentro de si, vai o tempo todo multiplicando seus dizeres. E geralmente as sincericidas e os sincericidas escutam mal. O profeta não. O profeta é alguém que antes de tudo tem o ouvido aberto para escutar. Como vai lembrar o profeta Isaías: a cada manhã o Senhor desperta o meu ouvido para eu ouvir como discípulo e prestando atenção me põe a anunciar. O profeta é alguém que chama Israel à religião verdadeira, e a religião verdadeira, vai lembrar o apóstolo Tiago, significa ser pronto para ouvir e moroso para falar. A palavra de Deus, a voz de Deus, a intimidade de Deus é comunicada a Ezequiel. Ezequiel deverá emprestar a Deus seus lábios, sua vida, seu suor, suas lágrimas, para fazer tudo e de tudo isto um chamado para que Israel caia em si. Todo profeta, na medida em que empresta sua boca a Deus e é um portador da sua palavra, um mediador, isto é, o profeta no Antigo Testamento, entre o absoluto, abre como que uma fenda no céu. A ideia é essa. As profecias do Antigo Testamento estão revestidas de poesias e de símbolos, um pouco como acontece conosco nos nossos sonhos. A ideia é de que nestes sonhos próprios do humano e das imagens humanas e das sensibilidades humanas, Deus escolheu colocar a sua frequência. Já passaram por essa experiência? Às vezes a gente está escutando um rádio. Hoje em dia é cada vez mais raro, né? A gente não escuta rádio, exceto a Rádio América, que é certamente a melhor rádio do Brasil. Mas quando nós escutamos a rádio, de vez em quando entram e misturam frequências, não é?
O profeta é isso, ele está situado numa frequência humana e Deus escolhe veicular a sua frequência divina e ele certamente se porá a falar aquilo que ele escuta desta frequência que se misturou com ele. E é como que se abrisse uma fenda no céu. E particularmente o profeta Ezequiel, num dos momentos da sua vida, ele assim se diz, como sendo aquele que está entre a fenda. Quer dizer, não tanto o soldado à frente, abrindo o acesso dos que vêm atrás, não tanto o soldado atrás, guardando a retaguarda, mas aquele que se coloca no meio. Isto é, como esta ponte entre os desejos do coração de Deus e os desejos dos corações dos homens. E é por isso, nesta mistura de frequências, como é próprio de toda a profecia, que nós vemos essas imagens, não é? Quando nós lemos os trechos do Antigo Testamento, nós vamos e temos que nos deixar envolver por estas imagens. Fala-se de vento, de figuras e de fogo. Tudo isso quer dar a conhecer algo que não pode ser traduzido com palavras. A poesia serve para isso. Quando nós estamos apaixonados por alguém, o nosso coração empresta à nossa língua uma poesia. A língua fica doce. E aí nós nos fomos a dizer e a tentar cantar o amor. Assim também é o profeta. Então, por detrás dessas imagens do vento, do sopro, do fogo, de uma nuvem, daquilo que brilha, de um ouro incandescente, o que está querendo ser enfatizado aqui é a glória de Deus e a sua presença. E o que é que isto quer nos ajudar a entender? O profeta Ezequiel quer dar a conhecer que o Senhor Deus revela a sua glória, e esta sua glória manifesta a sua presença na história. Quando nós vemos no Antigo Testamento, e é isto que os profetas estão retomando continuamente, não é? Aquela experiência lá do Sinai, onde Deus se revela a Moisés, a lei que é dada no topo do monte, o monte que parecia fumegar e que tremia. O que ele está querendo dizer aqui é que o profeta quer devolver de novo ao povo as promessas feitas no Sinai. O Monte Sinai, quando Moisés entrega ao povo os 10 mandamentos, o que ali se enseja? Ali está o pacto entre Deus e Israel. O que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são exigências, são balizas, são ensinamentos para que o povo não trouxesse dentro de si e do próprio coração as escravidões do Egito. Então o povo é liberto, e 50 dias depois, andando no deserto, recebe esta lei. A lei serve como orientação daquilo que o povo deve seguir para não reproduzir na nova terra as escravidões, as violências e os pecados que experimentaram quando estavam sobre o jugo do faraó. Então os profetas continuamente têm que despertar o ouvido do povo para este momento tão íntimo, tão pessoal, onde Deus estabeleceu com o seu povo uma aliança. E assim, toda vez que se quer dizer que o profeta está relendo e atualizando a aliança entregue no Sinai, os sinais são os mesmos. Aí se diz dessa glória, dessa presença do Senhor que se manifesta. E esta glória no hebraico é kadosh. E o que é kadosh? A imagem para a gente entender o que é kadosh, imagina uma pessoa bem cheinha. Tem que falar assim, né, para não ser cancelado. Uma pessoa bem cheinha, que ocupa mais espaço. É assim que Deus é visto no Antigo Testamento. Ele é visto como um homem bem cheinho que ocupa todos os espaços. Quer dizer, a glória dele alcança todas as coisas, é isso que nós cantamos no Salmo. Ele é cheio no sentido de que tem uma presença que envolve e aconchega, como um abraço assim, imaginemos, bem gordinho, que alcança todas as coisas. Da sua glória nós cantamos, estão cheios o céu e a terra, porque na medida em que, escutando a profecia de Ezequiel, toma-se consciência deste Deus que enche e plenifica todas as coisas, que alcança todas as coisas, que está em todas as coisas sem pertencer a nenhuma delas, o povo tem trazida de novo ao coração a esperança de um Deus que não abandona. Ele está em todas as coisas. E, inclusive, particularmente, está no sofrimento do seu povo. Ezequiel está, mais uma vez, ajudando o povo a entender, e esta palavra é atual para nós, aquilo que está lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 32. Foi num deserto que o Senhor achou o seu povo.
num lugar de solidão desoladora, e cercou o Kadosh, encheu com um abraço bem gordinho de carinho e proteção. Isto aqui está convidando a comparecer o profeta, porque o povo está experimentando agora um novo deserto, que é o exílio. E deve, de novo, tomando consciência deste abraço, recordar-se deste amor de Deus que preenche todas as coisas, já que da glória de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus, estão cheios o céu e a terra. Cada um de nós, então, olhando para tudo aquilo que existe, para a beleza da Serra da Piedade, para este horizonte infinito das terras mineiras que se descortina diante dos nossos olhos, tem que ter consciência da glória de Deus, do amor de Deus, que enche e que nos quer a todo momento alcançar. Que nos quer a todo momento alcançar. E Ezequiel, ao falar da sua profecia, recorda-nos também, ao falar desta fenda que se abre, do céu que se dá a conhecer, de um Deus que acompanha o seu povo nos caminhos da história e que não o deixa só e que vai dando testemunho da sua presença na medida em que manifesta a sua glória na beleza de tudo aquilo que existe, no vento, nos pássaros, nas pedras, nas plantas. Nós nos recordamos daquilo que diz o Salmo 32, o Senhor continuamente pousa o seu olhar sobre os que o temem e que confiam esperando em seu amor. Assim como nos lembramos daquilo que diz o Salmo 137, sim, o nosso Deus é altíssimo, mas, sendo altíssimo, Ele reconhece os pobres. Essa tem que ser a nossa consciência, irmãos e irmãs, nos momentos de exílio, nos momentos de deserto, nos momentos em que nós nos sentirmos desamparados, temos que sentir este abraço de Deus que é Kadosh, de um Deus que fez aliança conosco e cujas promessas não caducam e não podem ser desmentidas nos desertos, nos exílios e nas angústias que nós experimentamos. Porque, como vai lembrar também o Salmo 32, do coração atribulado sempre está perto o Senhor. É isto que Ezequiel está dando a conhecer na sua profecia. O povo não pode de maneira nenhuma desconfiar de Deus. A ausência aparente de Deus não desmente o fato de que Ele é fiel àquilo que prometeu e àquilo que jurou. Portanto, é um Deus cujo ouvido e o coração estão sempre próximos das nossas angústias, como acabei de dizer no Salmo 33. Do coração atribulado está perto do Senhor. Aquele que disse de si lá no livro do Êxodo, que vê, que escuta e que desce para libertar o seu povo, continua a fazer isso nos caminhos da história. Assim está dizendo Ezequiel, e todos nós temos que ter consciência de que Ele está sempre próximo de nós, nos nossos exílios, desertos e angústias. E que nos convida, então, a abrirmos o nosso ouvido para escutá-lo. Escutá-lo, escutar da sua palavra, experimentar a sua presença. E é isso que nós fazemos quando estamos rezando. Quando nós rezamos, irmãos e irmãs, nós temos que ter a certeza e confiar que abre-se uma fenda no céu. Quer dizer, não há diferença entre nós e Deus. Nós somos, por graça, unidos ao coração de Deus, de modo que pulsa o nosso coração angustiado e oprimido, nessa sístole que é a própria da existência de todos nós, não é? Que nos sentimos angustiados e oprimidos pelas nossas muitas preocupações, para que ali se manifeste a diástole do amor de Deus, da sua graça e da sua misericórdia que nos dilatam. E é sobre isso que fala o Evangelho que nós escutamos. Pedro encontra-se angustiado, como nós nos angustiamos, quando alguém nos pega com as calças na mão, como diz o ditado. Ele chega na cidade, junto com Jesus Cristo, e entra na cidade sem pagar o imposto do templo. E ele faz aquilo que todos nós fazemos, sobretudo quando somos crianças, e alguém nos faz uma pergunta que a gente não sabe responder. A gente tergiversa e arranja uma desculpa. Perguntam para ele, seu mestre paga impostos do templo? Ele diz, sim, paga, com certeza. E aí Jesus Cristo, olha, é nessa intimidade que estamos dizendo do Salmo, de um Deus que nos conhece mais do que nós mesmos. A palavra nem chegou aos nossos lábios, vai dizer o Salmo 139. Este salmo que as noivas adoram de colocar nos seus casamentos, do sonda-me. A palavra nem chegou aos meus lábios, vós já me sondais e conheceis. Pedro coloca o pé dentro de casa e Cristo já faz uma pergunta.
Olha a intimidade que havia entre Pedro e Cristo. E que este Deus tem para conosco, se nós assim permitirmos que Ele entre na nossa casa. E aí Cristo interroga Pedro sobre a graça que nós recebemos e a graça das graças. Nós somos feitos livres, somos filhos. Esta palavra de Cristo no Evangelho lança luz sobre a profecia de Ezequiel. Nós não somos abandonados no deserto, não há faraó cujas garras pode nos prender, porque nós somos filhos amados de Deus, como era primogênito escolhido em Israel, e nós nos tornamos mediante o batismo. Somos livres, livres dos olhares humanos, livres dos julgamentos humanos, livres do mal, livres da morte, porque a ressurreição já foi prometida a nós e para aqueles que nós amamos e que temos que às vezes ver partir. Nós somos livres e, portanto, nada pode nos aprisionar. Não estejamos distraídos. O que Cristo fala aqui nesse evangelho com relação a Pedro não é uma questão sobre dinheiro. Não é sobre taxa e imposto, como às vezes nós ficamos brigando, né? É taxa, é imposto, é valor, que nome. O interesse de Deus não é acerca do dinheiro. Há espaço para as duas coisas na Escritura. Se nós vamos lá, 2 Coríntios, capítulos 8 e 9, nós vemos Paulo dizendo, Deus ama quem dá com alegria. Então todos nós somos chamados a participar, a contribuir, a ajudar na conservação do templo. Não é que seja pecado, muito pelo contrário, é um bem tomar consciência de que todos nós somos chamados a contribuir. O que Cristo está querendo dizer neste evangelho é que nós temos que tomar cuidado com a relação perversa que nós estabelecemos com os bens. Isto é, assim como aconteceu no Antigo Testamento, a lei se perverte, vira do avesso, e aquilo que era sinal de partilha, o cuidado com o templo, o pagamento do dízimo, torna-se um instrumento de perversão e de corrupção. E aqui apanha tanto quem cobra, e pode não estar dando um destino adequado para o dinheiro e para o recurso, quanto para aqueles e aquelas que se sentem no direito de não ter que contribuir. Ambos padecem do apego. Ambos padecem do apego, esta relação que nós tendemos a ter com o dinheiro, com a posse, com o cargo, que vai nos enchendo de soberba, de egoísmo e de avareza, e vai nos fazendo cada vez mais vazios daquilo que mais importa, da essência, daquilo que vem de graça, daquilo que não pode ser comprado e mensurado. E diante disso, o que Cristo diz é preciso ter a liberdade dos filhos. A liberdade dos filhos. A liberdade que nos possibilita, inclusive, sermos obedientes às coisas que nós não entendemos muito bem, como o Cristo diz a Pedro, se a questão é o dinheiro, dê o dinheiro, lembrando daquela passagem, a César o que é de César, ao templo o que é do templo, mas o seu coração pertence a mim, Pedro. Pertence a mim, já que você foi feito filho, filho como eu. E aqui encontra-se a nós este segredo profundo. Nós experimentamos a máxima liberdade quando em nosso coração se abre uma fenda onde pode falar o amor de Deus, o nosso Pai, o Deus dos pais, o Deus da nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A Deus as nossas preces. A nossa resposta